Abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Desde o início, sempre foi o projeto de Deus a multiplicação para o homem, para os animais, seja sobre a terra, seja na água, a multiplicação. João capítulo 6, nós vamos ler a multiplicação dos pães. Todos abriram? Versículo de número 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Podemos assentar. É interessante nós observarmos nessa passagem sobre a responsabilidade do Senhor Jesus sobre aqueles que estão com Ele. Você sabe que muitas dessas pessoas aqui não estavam com Jesus interessados nele, na palavra dele, na salvação. Muitos aqui, eu posso dizer até que a maioria, estavam interessados nos milagres, nos sinais. Só que Jesus é responsável por aqueles que estão com Ele, seja qual for a intenção. Jesus olha para aquela multidão e diz que não gostaria que eles ficassem com fome, onde nós rumaríamos testando os discípulos. Mas como é que nós teríamos dinheiro, teria uma padaria para se comprar tudo isso aqui? Aí, pão para saciar a multidão. Então, Filipe encontra um rapaz que tinha uma porção muito pequena, que levou para si pão de cevada. O rapaz era pobre, porque quem comia pão de cevada era pobre. Ele era pobre, 2 peixinhos, e então traz aquele pão e multiplica-se para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobra quanto? 12 cestos grandes de pães. E aí, muito bem, o povo saciado, os discípulos atravessam o mar, a multidão percebe uma coisa. A multiplicação ela é muito boa, mas ela tem um lado nocivo, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar que a multiplicação ela não tem adversidade, ela não tem adversário. A multiplicação, dependendo em quem ela acontece, ela é nociva. E a multiplicação ela pode deixar de ser e diminuir. Então, nós vamos falar sobre essas situações correspondentes à multiplicação. A Bíblia diz assim, que a multidão viu os discípulos subirem no barco, mas não viu Jesus subindo. Mas só que no outro dia a multidão foi onde os discípulos estavam. E eu quero que você leia comigo no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, disseram assim: espera um pouquinho, nós vimos os discípulos entrarem no barco. Não, Jesus, mas como é que ele chegou aqui se só tem um barco? E que Jesus não entrara com os discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, como é que o senhor chegou aqui?
Ou como é que chegastes aqui? Ou quando chegastes aqui? Ou de que maneira veio? Quem te trouxe? Porque nós vimos apenas os discípulos. Só que Jesus havia andado sobre as águas. E achando do outro lado, versículo 26. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus repreende aquela multidão dizendo assim: vocês já estão me buscando por interesse. Porque vocês comeram pão e viu de onde veio, e viu a multiplicação, e agora despertaram em vocês um interesse secundário. Vocês estão começando a me buscar, não mais pelos sinais, porque se você reparou no começo do texto, a multidão o procurava pelos sinais. Aí Jesus diz assim: agora vocês estão interessados naquilo que eu posso oferecer para vocês. Aí Jesus diz assim, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece. Esse é o problema da multiplicação. A multiplicação, ela tem um lado nocivo. Ela cria naquele que é abençoado um interesse secundário em Jesus. O crente não percebe, é tão sorrateiro a artimanha de Satanás, que o crente começa a ser individualista, avarento, materialista. Aí Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, vocês estão me buscando por aquilo que perece, mas vocês deveriam estar me buscando pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. Então Jesus adverte-o sobre o interesse secundário, é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero começar a falar com você sobre a multiplicação nociva. Vá comigo em Lucas capítulo 12. Houve um homem que prosperou muito, 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 e isso ele teve que fazer alguns projetos de ampliação. Você sabe de quem que eu estou falando? Jesus, abordado por uma situação de inquisição entre irmãos, ele diz assim: mas quem me fez repartidor entre vós? Eu vou falar com vocês uma parábola. Lucas capítulo 12, versículo de número 15. Muitas pessoas, infelizmente, começaram pobres com Jesus. E muitas vezes, hoje, estão ricas e abençoadas, mas sem Jesus, apenas com a religião. Elas são religiosas, elas têm os seus hábitos, os seus costumes, só que deixaram de crescer, deixaram de desejá-lo, deixaram de amá-lo, deixaram de cultuar. Esse é o problema da prosperidade. A prosperidade, ela faz ascender interesses secundários. O meu interesse por Jesus e o seu interesse deve ser e sempre ser salvação. Por isso que o tema da mensagem é multiplicação e salvação. Porque não adianta você ter multiplicação se você perder a salvação. Algumas pessoas recebem a multiplicação, mas perdem o casamento, perdem a salvação. Por quê? Porque a multiplicação, a bênção em algumas pessoas, desperta o interesse secundário. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 12, versículo 15, que Jesus, dizendo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? Apego, idolatria. Porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. Você não é o que você possui. E a sua vida, você não é feliz porque você possui grandes coisas. Você é feliz porque você possui um grande Deus. Porque você é salvo. Porque você conhece Jesus. Porque você tem recebido da parte dele ordenanças e mandamentos. E você sabe que o dia que você partir deste mundo, você entra na glória. Por isso que você é feliz. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 16, e propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico, a herança, a propriedade, tinha produzido com abundância. Esse homem aqui, ele não era um homem de princípios cristãos. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer? A Bíblia diz assim em Eclesiastes, que quanto mais se multiplica, mais boca aumenta. Você percebeu que quanto mais você ganha, mais você gasta? Ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho de recolher os meus frutos. Eu tenho assim, prosperei muito e eu não tenho lugar para guardar. Aí ele disse assim: farei isso, derrubarei os meus celeiros, quer dizer, gerando trabalho, né? Edificarei outros maiores, isso não é ruim, é bom. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Até aqui tudo bem. Prosperar é uma bênção, ampliar é uma bênção, e tudo isso é uma bênção. Ter planos é uma bênção, mas a questão está aqui. E direi à minha alma, ou seja, haverá uma conclusão dentro de mim totalmente definida. A
alma. O que prosperidade tem a ver com alma? Interesses secundários. Ele disse assim à própria alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. A vida se baseia nisso? Descansar, comer e beber, vestir, andar, ir, sorrir? Não. A vida eterna se baseia em santidade, se baseia em salvação. A palavra do Senhor relata e diz que este homem, totalmente louco, baseava a sua vida espiritual, a sua vida eterna, em sua multiplicação e em sua prosperidade. Deus não condena a multiplicação, ao contrário. Desde o princípio, a bênção sobre o homem era: frutificai e multiplicai-vos. A multiplicação é uma bênção vinda da parte de Deus. O que o homem não pode fazer é perder o coração, ou permitir que haja dentro dele despertado sentimentos secundários, do qual venha desviá-lo do objetivo. Qual é o objetivo meu e seu? Jesus Cristo. Qual é o nosso objetivo? Edificar a nossa vida em Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: cuidado com a multiplicação. Tens em depósito muitos bens para muitos anos, versículo 20. Mas Deus lhe disse, ou seja, Deus olhou para ele e falou: louco. O que é loucura? A loucura é alguém não ter entendimento de algo, não compreender. Ele não conseguia entender que a prosperidade é para o corpo e Jesus é para a alma. Louco, você vai morrer hoje. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Louco, você vai morrer essa noite. E aí? O que os seus grandes celeiros e ampliados, o que a sua fortuna atribuirá para você na eternidade? Nada. O que a sua fortuna te dará para a sua eternidade? Nada. Aí a palavra do Senhor continua dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quero falar sobre a nocividade da multiplicação. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio capítulo 8. Um alerta do Senhor Deus para Israel. Que todo dia o próspero devia ler esse versículo. Do 8 até o final, esse capítulo. Todos os dias o abençoado devia ler esse versículo. Toda pessoa próspera, abençoada, devia ler Deuteronômio 8, do versículo 1 ao 20. Toda pessoa abençoada devia ler esse texto. Todos os dias, devia ser o café da manhã dela. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 14. Vamos ver o 13. Deus começa a falar sobre aquilo que iria acontecer ao povo. E tiverem aumentado, todos acharam Deuteronômio 8, 13? E se tiverem aumentados os teus gados, os teus rebanhos, aumento, multiplicação. E se acrescentar, aumento, multiplicação, prata, ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Esse é o objetivo do Senhor, a multiplicação do que você tem. Você sendo fiel no pouco, a multiplicação virá. Aí o Senhor diz assim no versículo de número 14, ó: e se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus. Quando o coração eleva, o esquecimento de Deus é fatal. Vai se esquecendo de Deus, ou seja, colocando Deus em segundo plano. Ah, hoje não dá para ir na igreja, hoje não dá para ir no culto, hoje não deu para orar. Ah, isso não tem importância, isso Deus não vai fazer questão. Ah, não tem nada, eu sou humano. Vai se colocando Deus para trás de si. E aí o que acontece? Acontece que você está sentenciando a sua prosperidade. Aí o Senhor diz assim: esqueças o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, lá do mundo, da escravidão de Satanás, versículo 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto. Quantos desertos o Senhor já não te guiou? De serpentes ardentes, de escorpiões, de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Aí o Senhor lembrando o que fez. Lembrando o que fez. Você consegue rapidamente dar uma pincelada no que Deus já fez por você? Perdão, auxílio, socorro, libertação, livramento. Isso não te dá um contexto de gratidão, um contexto de humildade, para que Deus seja o seu foco, seu objetivo principal, a razão do seu viver, e dinheiro nenhum neste mundo, e multiplicação nenhuma, e prosperidade nenhuma, venha tirar de você o tino, a sobriedade, o entendimento.
Olhe para o seu irmão e diga: você vai prosperar mais do que já tem prosperado. Esse é o propósito de Deus. Está curioso ver se tem gente dormindo? Tem gente dormindo. Você vai prosperar mais do que o esperado. A palavra do Senhor, ela é totalmente fechada com a bênção do seu povo. Deus ama. E quem ama faz o melhor. E Deus vai fazer o melhor por você. Mas a questão é, você vai ser fiel e vai ser o melhor para a bênção. A bênção, Deus ama e Ele faz o melhor. Mas a questão, eu vou ser o melhor para a bênção, eu vou corresponder favoravelmente. O Senhor está dizendo a Israel: o coração de vocês podem elevar-se e vocês esquecerem de mim. Ou seja, esquecer de tudo que eu fiz, que eu faço e que eu farei por vocês. Aí ele diz assim: que te sustentou, versículo 16, com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. A maioria das pessoas que prosperam, elas são cirandadas pelo inimigo para acreditar que foi o trabalho delas, que foi a força, que foi a lida, que foi a jornada. Versículo 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. É Deus quem abençoa. E Ele não pode ser colocado em segundo lugar. Hoje eu estou com muita dor de cabeça, eu não vou na igreja, mas se levantar com dor de cabeça, você vai trabalhar. É ou não é? Hoje eu estou muito cansado, eu não vou cultuar o Senhor, mas se no outro dia você estiver cansado, você tem que trabalhar. Deus está em segundo lugar. Por quê? Porque para cumprir os seus compromissos diários, você tem que ir, é o seu dever, sua obrigação. Mas Deus pode ser colocado em segundo lugar, só que você não coloca Deus em segundo lugar de uma maneira brusca, de uma maneira ignorante ou severa. É uma coisa feita assim, bem camufladamente, bem devagarinho, por quê? Porque existem pessoas que não entendem que ter conforto para o corpo não significa ter conforto para a alma. Você pode pôr uma roupa caríssima e a sua alma pode estar vestida de trapo. Você pode passar um perfume caríssimo importado, mas a sua alma está cheirando morte para os anjos. Você pode lavar os seus cabelos, cuidar da sua pele e ter todos os cuidados, andar com um carro mais caro, mas você pode não ter asas como de águia, não ter pés como de corças e se embaraçar emocionalmente e espiritualmente em qualquer circunstância. O que nós temos que entender é que os adereços que nos cercam do lado de fora nada tem a ver do lado de dentro. Deus quer que você multiplique tanto as suas finanças como a sua prosperidade, mas que também você cresça como cristão, a sua fé cresça, sua santidade cresça, seu compromisso, sua determinação em buscar o Senhor, para que você continue sendo um crente abençoado que não deixa de ser salvo. Porque tem gente que troca a salvação pela multiplicação. E não são poucas as pessoas que fazem isso, são muitas as pessoas que fazem isso. Muitas das pessoas deixaram de buscar o Jesus que morreu na cruz e apenas buscam o Jesus que multiplica. Elas apenas chegam ao Senhor pedindo, exigindo, e elas não conseguem quebrantar seus corações, derramar suas almas. Eu vou te dizer uma coisa: imaturidade é o que eu explico. É o que eu explico. Assim como Paulo orientava que não era recomendável deixar líderes serem recém-convertidos, quando uma pessoa imatura prospera, é um problema. Ela não consegue discernir entre uma coisa e outra. Você pode perceber, pessoas imaturas quando prosperam, elas trocam a salvação pela multiplicação. Nós temos que ser amadurecidos, pessoas sóbrias, precisamos entender, precisamos compreender. Se você é alguém que não pode prosperar, faz a oração dizendo assim: Senhor, não me dê mais para que eu não me perca e nem menos para que eu não murmure.
Porque eu não sou capaz de prosperar. Eu só melhorar um pouquinho, o meu trabalho aumentar, e eu já começo a colocar o Senhor em segundo lugar. Eu não sirvo para ter. Eu não sirvo para prosperar. Porque você tem que saber o que é que vai te levar a uma perdição. Existem pessoas que é o dinheiro, outras pessoas é o sexo, outras pessoas é a tristeza. Então você precisa saber qual é o seu ponto frágil, o que é que você não pode. Você já deve ter tido experiências. Quando você começou a prosperar, as coisas começaram a mudar. Você começou a ficar mais altivo. Você começou a ensoberbecer. Você começou a se sentir, se achar. As ordenanças do Senhor de humilhação, de batalha, de determinação, de humildade, não mais lhe caía bem. Já te dava asco, dizendo, não, pera aí um pouquinho. Eu sou filho do rei e Deus me criou. E você já começou a contradizer as coisas. Então você começa a compreender que você não é apto para prosperar. Porque o reino dos céus também é para os pobres. Você tem que saber, eu sou apto para ser uma pessoa abençoada e ter essa multiplicação ou não? Ou eu sou uma pessoa que eu me perco? Eu sou uma pessoa que Deus vai diminuindo na minha vida até que eu coloque Ele em segundo lugar. E eu me adequo apenas à religião. Deus alerta Israel sobre isso. Quero que você vá comigo em Deuteronômio, capítulo 30. Eu quero falar sobre você ter o coração circuncidado. A circuncisão era uma microcirurgia, vamos dizer assim, para que fosse um sinal sobre o povo de aliança. E então, hoje nós sabemos que não é mais os homens que passam pela circuncisão, mas todos nós temos que ter um coração circuncidado. Ou seja, um coração passado por uma cirurgia, para que no nosso coração não penetre, não venha a imundícia, e o nosso coração seja aliançado com Deus. A circuncisão significa aliança, aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus conosco por meio da nossa fé. O nosso coração foi nos dado e restaurado para que tenhamos fé. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 5, diz assim: e o Senhor teu Deus te dará a terra que teus pais possuíram. Essa é a misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem. E a possuirás, e Ele te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Esse é o objetivo de Deus, aqueles que se arrependeram. Mas olha o versículo de número 6. E o Senhor Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. Não adianta ter a multiplicação se não tiver um coração com circuncisão. Um coração aliançado com Deus. Um coração limpo. Um coração que tenha intimidade com o Senhor. Por quê? Porque a multiplicação fará perder-se a alma. Um coração que entenda que amar a Deus é a sua profissão, que servir a Deus é o que anela a alma, que adorar a Deus é o que se espera dele. Então o meu coração tem que ser circuncidado para que nenhum dinheiro, nenhuma prosperidade, nenhuma bênção me tire da presença de Deus. O seu coração tem que passar por essa circuncisão para que você entenda que a sua herança tem um nome, que a sua herdade tem um nome, que a sua riqueza tem um nome. Qual é o nome dela? Esse é o nome da sua riqueza. Ele é o que vale a pena, Ele é o que dá força, Ele é o que sustenta, Ele é o pão que sacia a alma, Ele é a água que inunda o espírito, Ele, Jesus Cristo, é a razão de nós continuarmos. Diga amém. Existem duas situações que fazem a multiplicação diminuir. A multiplicação diminui. Eu falei que eu ia falar 3 questões sobre a multiplicação. Primeira, quando ela é nociva. Quando se coloca Deus em segundo lugar. Segundo, quando é que ela diminui? Primeiro, pecado, depois, tristeza de alma. Quero que você vá comigo em Levítico 26. Levítico capítulo 26. Versículo de número 20. Levítico 26, 20. O Senhor falando sobre a advertência para a desobediência. Quando é que a multiplicação diminui? Pecado.
O pecado diminui. Ah, pastora, mas eu estou pecando faz 10 anos, não diminuiu. Calma, espera um pouquinho. Calma, espera um pouquinho. Vem na hora certa. Fica tranquilo. Fica sossegado. Às vezes você tem até um Abraão perto de você aí, né? Espera, Deus vai tirar o Abraão. Deixa que Deus sabe fazer as coisas. Você confia nele? Hã? Então. Porque tem gente que diz assim, eu estou pecando faz 10 anos, ainda não diminuiu, só está aumentando. Calma, confia em Deus, meu irmão. Deus é poderoso. É ou não é? Ele é maravilhoso. Ele sabe tratar com os seus. Ele sabe quando o barro é mais mole, mais duro. Quando o barro aguenta, quando é hora, quando a taça enche. Fica tranquilo, você é de Deus. Sua hora vai chegar. Diga aleluia. Nossa hora chega, meu irmão. De repreensão, de exortação, de ensino, de chacoalhar, de salvação, de santidade. Pode deixar que para o inferno você não vai. Mesmo que ele tiver que te empobrecer, mas você não vai, você é dele. Amém? Ele é Deus. Ele diz, quem é meu não perece. Não perece. Calma, não seja ansioso. Viu? Porque o pecado leva à diminuição. Vai minguando, minguando, minguando. A Bíblia diz em Levítico 26, versículo de número 20. Isso aqui com Israel não foi de uma noite para o dia não, viu? Foi pouco a pouco. Israel pecava, não acontecia nada. Pecava, não acontecia nada. Pecava, não acontecia nada. De repente começou a acontecer. E em vão se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, travusei praga 7 vezes mais, conforme aos vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, desfarão o vosso gado e os vossos caminhos serão desertos, e vos diminuirão. O Senhor diz, se vocês não me ouvirem, se vocês não me obedecerem, irão diminuir, porque eu sou a bênção de vocês, eu sou o que prospera, eu sou o que multiplica, eu sou o que te dá força. Porque o que é multiplicação? Multiplicação é o sobrenatural. Porque muita gente trabalha, muita gente se esforça, muita gente é inteligente e muita gente continua na média. Mas por que você prospera? Porque a sua diferença é Deus. Deus está ao seu lado, Deus está contigo, a mão dele está sobre a sua vida, ele te cerca por detrás e por diante, e você não sabe como as coisas acontecem, mas elas acontecem. Por quê? Porque ele é Deus. Ele dirige, ele abençoa, ele socorre, ele livra. Os anjos dele estão te cercando. Ele é Deus. Então o que traz diminuição? Pecado. Segunda coisa que traz diminuição. Vá comigo em Salmo 107. Gente que tem inclinação para tristeza e para opressão. Gente que o diabo ciranda na cabeça dele. Gente que quando erra e quando falha, se entrega no erro e na falha. Muito cuidado com a tristeza, muito cuidado com a opressão, porque Deus prospera, mas você pode perder com as próprias mãos. Tem gente que ele fica triste como se ele estivesse bebendo um copo de água. Tem gente que fica, que você tem? Não tem, mas qual a razão da sua tristeza? Mas não é, sabe, eu estou sentindo uma coisa. Mas que coisa é essa aí? Que coisa é essa? Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê a graça? Cadê a alegria da salvação? Cadê a festa que o Senhor Jesus veio fazer na sua alma? Mas não, ele aderiu a um comportamento melancólico. Chove, ele fica melancólico, porque lá na infância ele lembrou que o pai dele esqueceu ele na escola na chuva. Faz frio, ele fica melancólico, porque ele não tinha blusa, o primo emprestou. Faz calor, ele fica melancólico, porque um dia o sorveteiro passou na frente da casa dele e não tinha dinheiro para chupar um sorvete. Então quer dizer, em toda estação ele fica melancólico. Na primavera ele fica melancólico porque sabe que as flores vão cair. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ele fica triste com tudo. Qualquer coisa é motivo para ele se afundar na tristeza. E parece que ele se adequa tão facilmente àquilo que dá um trabalho enorme para Deus tirar. Mas quando Deus está tirando, ele já está voltando. Que até com o quebrantamento ele fica triste e oprimido. Até com a salvação. Você começa a falar para ele que Jesus morreu na cruz, que salvou, ele já fica deprimido. Mas por minha culpa, o que eu fiz? Aí você começa a falar que Jesus ressuscitou e tal, mas eu não vivo essa vida. Tudo ele fica deprimido. Tem crente que é assim, meu irmão. Tudo deprime ele. Tudo deprime ele.
Ele é abençoado, ele fica triste porque ele acha que ele não merece e ele fica abatido. Ele está sem a bênção, está passando um momento difícil, ele fica triste porque ele acha também que ele não é abençoado. Então não tem acordo. Cuidado com a tristeza. Cuidado com a opressão, porque Deus prospera, Deus multiplica e tem muita gente com a depressão, com a melancolia que tem perdido a multiplicação. A Bíblia diz em Salmos 107, versículo de número 38... Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito. E o seu gado não diminui. Quando Deus abençoa, está debaixo da bênção. Mas olha só o 39. Depois se diminui, se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Pecou? Pecou? Pede perdão. Arrepende, muda de atitude. Mas quantas pessoas que, porque elas erram, porque erraram com ela, porque a situação não está boa, eles aceitam a opressão, aceitam a tristeza, aceitam e vão diminuindo, porque a riqueza verdadeira ela está na sua alma. Você tem o comportamento de abatimento, de tristeza? Eu te apresento a alegria dos homens. Qual é o nome dele? É aquele que a tristeza diante dele salta de alegria. É aquele que nos dá uma alegria e uma festa dentro da alma. Ontem nós falamos sobre essa dracma. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa festa. Jesus é a razão de nós vivermos. E o crente que está triste porque a situação não está boa, ele não conhece Jesus. Porque quando você conhece Jesus, não há situações, boas ou ruins, que tirem a sua alegria. Se você peca, você pede perdão. Se erraram com você, você perdoa. Se não deu certo, você tenta de novo até dar certo. Se continuou não dando certo, você analisa e examina, é a sua vontade. Eu estou no seu caminho. É assim que tem que ser. É dessa maneira que tem que acontecer. Mas ele não abre mão da sua alegria. Por quê? Porque quando você abre mão da sua alegria, você começa a ficar triste. E essa tristeza leva você ao espírito de angústia. E a angústia leva à prisão. Bom, quero falar agora sobre a terceira parte da multiplicação. Não há dureza que impeça você de multiplicar. Pelo contrário, José dizia assim que na terra da aflição, Deus prosperou ele. É, verdade. Deus é tão tremendo que no deserto tinha só maná. E na segunda concepção dos judeus, esse pão desprezível, mas tinha maná em abundância, hein? É ou não é? Pode ver o que você tem, não é em abundância? É ou não é? É Deus. Isso é Deus. Quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 1. Era um período de dureza, de dificuldade. Mas quanto mais eles eram afligidos, mais eles multiplicavam. A dureza, a dificuldade não é adversidade para multiplicação. A não ser se você ficar duro também. Se você endurecer seu coração. Por quê? Porque existem pessoas que, no momento que ela mais precisa ser sensível, no momento que ela mais precisa ser quebrantada, é no momento em que ela está passando por adversidade, que ela tem que se quebrantar, orar, ela se endurece. Mas eu vou me revoltar mesmo, eu vou me indignar mesmo. Ela se endurece. Quando é que a dureza é a adversidade para a multiplicação? Quando ela consegue endurecer seu coração. Quando a aflição te torna aflito, te torna desesperado. O povo do Egito, quanto mais afligiam, mais eles se multiplicavam. Escravos. Êxodo capítulo 1, versículo de número 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O Egito se encheu de hebreu. Versículo 10, 11. E puseram sobre eles, porque eles estavam aumentando, maiorais de tributos, para os... com muitas cargas, eram afligidos com muitas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais problema, mais oportunidade para multiplicar. O que você tem hoje de multiplicação, não foi feito no oásis, mas no deserto. Foi aí que Deus provou o Deus da multiplicação. Não existe dureza para multiplicação.
a não ser se você endurecer-se, se rebelar. Não existe. Está difícil? É hora de você multiplicar. É hora de você semear. É hora de você fazer as coisas acontecerem. É hora de você crer. Foi naquela necessidade que Jesus diz: quantos pães vocês têm? Foi na hora da viúva de Sarepta que ela olhou e disse assim para Elias: então Tó, o primeiro pão é para ti, multiplicação. Foi a viúva, no momento de Eliseu, em 2 Reis capítulo 4, que ela disse: o que você tem em casa? Um pouquinho de óleo, vai e faz tudo que eu mandei. A obediência trouxe a multiplicação. Então a multiplicação acontece não é no oásis, não é no jardim, é nos momentos áridos e difíceis que você cria uma aliança com a multiplicação, porque você continua crendo, você continua confiando, você continua acreditando, você continua dependendo de Deus. Diga amém. A Bíblia diz assim, que quanto mais eles eram afligidos, mais multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eu quero terminar com este versículo, em Levítico 26, vai lá comigo, que eu quero que essa seja uma das bênçãos que você vai levar sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, neste ano de 2016. Em nome do Senhor Jesus. Se obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Levítico capítulo 26, versículo de número 9. Promessas para os obedientes. O Senhor diz assim: e para vós olharei. Diga amém. Levítico 26, 9. E vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da comida, da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirarei fora a velha por causa da nova. Sabe o que significa isso? Que enquanto não vier a colheita nova, a colheita velha estará em abundância. E depois, quando a colheita nova chegar, você vai ter que tirar o lugar da velha para pôr a nova, de tanto o que haverá para os obedientes. Você crê nisso? Você acredita nisso? Por que nós cremos? Por causa da aliança da obediência. Olha aqui em cima do versículo 3. Os obedientes têm facilidade de crer, porque são aliançados pela circuncisão do coração. Somos circuncidados, marcados, selados, purificados para obedecer, para amar e para honrar esse Deus. Então nós cremos, nós temos fé para isso, nós temos um comportamento aguerrido, nós temos espírito de fé, por isso que nós cremos. Paulo, repetindo o que o salmista diz, ele diz: criei, por isso falei. E quando nós lemos isso aqui, nós cremos, é algo natural que flui. Agora, quando existe consciência pesada, pecado, amargura, rancor, avareza, aí já fica aquela reticência, aquela interrogação na alma. Mas aqueles que obedecem, que creem e dizem: é isso aí, Deus, é isso que eu quero para a minha vida, e é isso que eu vou buscar todos os dias de 2016. Diga amém. O tímido também, o tímido fica: não sei, sei lá. Não sei se Deus vai gostar de mim. Deus não gosta, Deus ama. A gente gosta. O que é gostar? O gostar, você desgosta. Você gosta de um hoje, desgosta dele amanhã. Só que Deus ama. E o amor de Deus é segundo Ele. É eterno, é para sempre. O amor de Deus é Deus. Deus é amor. E Deus não gosta de você. Deus ama você. E Ele continua dizendo assim: e comereis a colheita velha há muito tempo guardada, até que venha a nova. Versículo 11, por que Deus multiplica? Agora eu queria terminar com isso. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Deus nos multiplica para morar dentro do nosso coração, para ser adorado, louvado, servido, para ser amado, para que nós tenhamos o coração circuncidado, para que possamos amá-lo da maneira que Ele é digno. Jamais você vai amar o dinheiro e colocá-lo em rivalidade com o teu Deus. Jamais você vai amar qualquer bênção ou multiplicação. O seu Deus é tudo aquilo que você possui. Ele diz: eu olharei para vocês, eu abençoarei, multiplicarei, frutificarei vocês, para que vocês possam ser o meu lugar de habitação, para que eu possa fazer com que vocês sejam o meu tabernáculo. E ele diz assim no versículo de número 12: e andarei no meio de vós. Você consegue ver aí, sentir na sua vida
a jornada, a caminhada dele. E eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis meu povo. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? E ele continua dizendo: e eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Diga glória a Deus. Vocês não precisam mais ser envergonhados, andar de cabeça baixa. Vocês podem levantar a cabeça, porque eu sou o Deus da multiplicação. O Senhor diz para mim e para você nesta noite, o único cuidado que eu peço para vocês, o Senhor diz: não perca o coração de vocês. Não permita que o coração de vocês se engodem na multiplicação. O Senhor diz: eu sou a bênção de vocês. Não permita que vocês se percam na prosperidade. Não permita que haja tristeza demasiada. Não permita que haja opressão. Não permita que haja pecado. Isso redundará numa diminuição do que eu tenho para dar para vocês. E por último, quando enfrentares momentos desérticos, não pense que a multiplicação vai parar por causa disso. Situações adversas não é adversidade para multiplicação. Situações difíceis não é adversidade para multiplicação. Nos momentos difíceis nós melhoramos, nós crescemos, nós multiplicamos, nós nos tornamos gigantes. Quem era gigante, Davi ou Golias? Davi. Onde é que ele se revelou como gigante? Numa adversidade, diante de um gigante. Ele se tornou verdadeiramente um gigante. Eu quero que você feche os seus olhos. Antes de nós comermos o pão nesta noite, eu quero que você olhe para dentro do seu coração. E na sexta-feira Deus falou conosco sobre a nossa família. Sobre a nossa família ser aquela que receba o melhor vinho. No sábado Deus falou conosco sobre a fé e o perdão, a necessidade de os dois estarem aliançados. Ontem Deus falou conosco das dracmas, da restituição, e hoje o Senhor fala conosco sobre a multiplicação. Sobre os cuidados que temos que ter com a multiplicação. 3 adversidades para a multiplicação. Colocar Deus em segundo plano. Essa é a grande adversidade que muitos têm caído nela. Segundo, achar que porque o momento é aflitivo, você não vai prosperar. E terceiro, e uma das quais muitos têm entrado no pecado. Na tristeza, na amargura. Eu quero que você olhe para dentro de você. E você perceba se existe soberba no seu coração. Se você tem colocado Deus em segundo lugar, de qualquer forma, espécie, maneira, grau e número. Use aquele exemplo que eu te dei para você se nortear. Se você está cansado, você vai trabalhar. Mas se está cansado, não venha ao culto. Olha dessa maneira, desse jeito. Você está cansado, você liga uma TV para assistir e distrair, mas não abre a Bíblia para recriar sua alma. Analise e observe se você, gradativamente, com as suas atitudes, tem colocado Deus em segundo plano. Peça perdão ao Senhor. Diga a Ele: Deus, eu preciso ser alguém apto a prosperar. Eu não posso ser alguém, Deus, que não pode prosperar, porque o meu comportamento é soberbo, a minha raiz é ruim. Eu tenho que ser alguém que posso me enquadrar na aliança da multiplicação que o Senhor tem comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor circuncide o meu coração nessa noite. Limpa o meu coração dessa raiz maldita, que é a arrogância, que é a soberba, que é a avareza. Porque eu preciso, meu Deus, entender que ter não é ser. Que conquistar aqui fora não é avançar espiritualmente. E o Senhor quer me multiplicar, quer me abençoar, para que a minha alegria te cante louvores. Para que com a multiplicação, como Paulo diz em Coríntios 9, eu possa abençoar pessoas. Eu possa fazer a diferença nessa terra. Senhor, não permita que o pecado faça parte da minha vida.
e nem amargura, para que eu não sentencie a minha bênção, a diminuição. Senhor, nos períodos difíceis, eu vou olhar e enxergar a multiplicação. Oh Senhor, nos períodos difíceis, eu vou ver confirmado a tua bênção na minha vida. Eu preciso crer nisso. Diz para ele: Deus, eu preciso ser um homem, uma mulher, um jovem de fé nesse ano. Chega de incredulidade, chega de timidez, chega de medo. Eu quero que você diga assim comigo, assentado mesmo: Senhor Deus, eu repreendo da minha vida toda raiz de arrogância, de soberba, de avareza e de idolatria com respeito às coisas materiais. Eu me nego a pecar, eu me nego à amargura, para não trazer maldição sobre a multiplicação. E eu preciso entender que a multiplicação não para nos momentos difíceis. São nesses momentos que eu verei a tua glória na minha vida. Em nome de Jesus.